Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e conforme prometido, né, e também divulgado, nós iremos fazer uma especial do dia 8 de março, né, o Dia Internacional de Luta, né, das Mulheres, né, um dia histórico, né, em defesa da luta das mulheres, né? E para isso, né, e para falar um pouco desse dia, também para falar do tema, né, desta live, né, iremos falar de feminismo, marxismo com a Vera Cotrim, né? Ela colocar um pouco, né, como que ela enxerga esse tema, né, escolhido para esse dia, né, que o canal escolheu, né? Então é isso, pessoal. Vera, antes da gente começar propriamente a entrevista, por favor, se apresente. Olá a todos e todas, né? Eu sou a Vera Cotrim, eu sou pesquisadora de Marx e do feminismo, de temas ligados ao feminismo, às lutas das mulheres, né? E outros temas mais, né? Questões raciais, a questão da Palestina, mas meu estudo filosófico central é no Marx, né? Eu sou formada em filosofia pela USP, tenho doutorado em história econômica também pela USP, sou professora do Cefet-MG e também sou colaboradora da Escola Nacional Florestan Fernandes. Então, vim aqui Sim, falar um pouquinho sobre como eu penso essa questão da luta das mulheres no interior, né, da luta de classes, da luta dos trabalhadores, do pensamento marxista de maneira mais geral. sim. Eu tinha mandado a pergunta para você, né? E na verdade eu vou fazer uma inversão, vou perguntar a segunda pergunta e fez a primeira, né? É, a gente escuta, né, muito, né, o senso comum, alguns professores também escutei que o marxismo só pensa o mundo através da classe operária, né? E eu queria que você falasse um pouco, né, como que o marxismo enxerga essa questão das opressões, principalmente na questão, né, da mulher? Ok. Bom, então primeiro, né, só para a gente esclarecer de que categorias a gente está tratando, né, quando a gente fala de opressão, né, esse termo, né, no interior do marxismo, a gente usa justamente para distinguir do termo exploração, né, exploração do trabalho. Né, mas, na verdade, né, então as opressões elas ficariam, o que a gente chama de opressão seria, né, centralmente, né, os preconceitos raciais, a racialização dos povos, né, a questão de gênero e as questões étnicas, né, os preconceitos étnicos. Né? Isso que a gente chama, então, coloca na categoria de opressões para distinguir justamente da exploração do trabalho da classe trabalhadora, né, em geral. Então, para isso que a gente distingue, né, esses termos. Ora, bom, eu como marxista, né, e feminista não posso concordar com essa ideia de que o marxismo vê tudo a partir da classe operária, né, particularmente, e, portanto, desconsideraria as demais opressões. Né? Bom, primeiro que a classe trabalhadora, né, ela não é exclusivamente operária, né, mas não era, né, já no tempo do Marx, e continua não sendo estritamente operária, mas não é nem esse o ponto que eu gostaria de tratar, não é nem a questão das transformações, né, no interior da classe trabalhadora, mas é o fato de que aqueles grupos, sujeitos, né, que estão sujeitos justamente às opressões, né, que são as mulheres, né, e os povos não brancos, né, nesse sentido, eles são precisamente a maioria da classe trabalhadora. Né? Então, assim, para começo de conversa, eu acho que não dá para pensar a classe trabalhadora, ou a chamada classe operária, como masculina e branca. Né? A classe trabalhadora, ela não branca e feminina, né, em grande parte, né, classe trabalhadora no Brasil, centralmente, e em vários outros países, né, a maioria das pessoas da classe trabalhadora no mundo não são brancas, né, e as mulheres são mais da metade da população e elas são trabalhadoras, né, as mulheres trabalham, né, tanto na esfera salariada, tanto formal quanto informal, quanto em outras, né, instâncias da reprodução da vida. Então, o primeiro ponto é esse, né? De quando a gente está falando de luta de classes, a gente não está falando de homens brancos. A gente está falando de mulheres, de pessoas não brancas em geral, né? Também.
A gente não está excluindo as lutas das mulheres e a luta dos povos racializados ou não brancos dessa luta de classes, porque são precisamente esses grupos que compõem a classe trabalhadora, né? Mas, então, isso em primeiro lugar, quando a gente fala nas lutas de classes históricas, né, nas revoltas, nas revoluções, elas eram compostas por mulheres, né? Assim, elas sempre foram compostas por mulheres, a gente pode falar mais disso um pouco mais adiante. Mas então, como que fica então o marxismo, né, a meu ver, né, frente às específicas opressões contra as mulheres e contra os povos não brancos, né? Bom, em primeiro lugar, o marxismo ele dá sim uma centralidade à questão da luta de classes, né? Porque o Marx ele entende justamente o capital como a forma de relação estruturante deste mundo, né? Então toda a estruturação da vida e da produção, né? Todo o conjunto da organização social é voltado, inclusive a legislação e o Estado, etc., é voltado para a finalidade capitalista. Né? Então, o capital é a força organizadora do nosso mundo, né? Segundo o marxismo, o Marx, né? Segundo Marx. Né? Inclusive, se a gente for olhar a confecção do Capital, do livro, né, do Capital, né, lá nos Grundrisse, nos manuscritos de 1857 e 58, ele tinha um plano, né, de estruturar uma crítica da economia política que seria dividido em 6 livros, né, e um deles seria voltado ao capital. Então, ele iria fazer aquele formato clássico da economia política, que era tratar a renda, o salário, o capital em separado, e depois o Estado, no comércio exterior, e assim por diante. Então, ele iria fazer um estudo, uma crítica da economia política no formato clássico da economia política burguesa. E quando ele começa a escrever, né, ele percebe justamente isso que eu estou dizendo, que o capital é a força que organiza, né, todo o conjunto social, todas as formas de renda, e, portanto, né, ele passa a escrever um livro, que é o Capital, e que vai incluir todas essas temáticas. Né? Então, isso em primeiro lugar. Né, o capital, ele subordina, inclusive, o Estado, né, a instância política. Então, isso é em primeiro lugar. Então, como uma força organizadora do mundo, a gente tem que entender, né, para entender a opressão específica sobre as mulheres, essa opressão que vai além, né, ou que está ao lado, né, ou vai além, ou é uma forma, né, da exploração do trabalho, a gente tem que entender como é que o Marx entende o patriarcado, né? Como que capitalismo, se o capital é a força que organiza a sociedade, se existe, né, uma hierarquia de gênero também nessa sociedade, como que o capitalismo reforça isso? Quer dizer, como que o capitalismo mantém o patriarcado? Né? Porque aí a gente entende como que o Marx lida com a questão da opressão de gênero. Né? A gente tem que entender a relação entre capitalismo e patriarcado. Né? Então, a gente sabe que o patriarcado é uma instituição muito antiga, né? Essa hierarquia de gênero, ela data da civilização ocidental, por assim dizer, né? Quando a gente tem a emergência da chamada civilização, as sociedades com classe, Estado, escrita e etc., elas já são patriarcais, né? No sentido de que a mulher pertence, né? A relação é monogâmica, a mulher pertence ao homem, deve obediência a ele, né? Isso desde a Grécia Antiga, passando por toda a Idade Média, a modernidade, né? E aí, no capitalismo, isso também se mantém, né? Mas ele se mantém de uma outra forma, né? De uma forma específica. Então, para o Marx, como que ele coloca lá no Capital a manutenção, né, da hierarquia de gênero? Ele trata de 2 aspectos, né, 2 lados do problema. Em primeiro lugar, por um lado, o capitalismo abala a instituição patriarcal na medida em que ela torna as mulheres também assalariadas. Né? Então, as mulheres elas são assalariadas na Revolução, isso ocorre na Revolução Industrial, né? No período da manufatura, as mulheres ainda não eram assalariadas do capital, isso ocorre na Revolução Industrial, a Revolução Industrial assalaria mulheres e crianças, né? Então, Marx, lá no Capital, vai dizer isso. O papel, a relevância que a Revolução Industrial dá às mulheres e crianças, na medida que elas passam a ter uma função social, né, exercer um papel coletivo e social, ela possibilita, né, a emergência de formas superiores de relação entre os sexos.
Né? Então, o que, que ele está dizendo? Que o fato da mulher se tornar assalariada identifica, né, os gêneros, questiona a divisão sexual do trabalho. Então, poderia abrir espaço, né, não no capitalismo, mas poderia abrir espaço no futuro, numa sociedade revolucionária, ou revolucionada, né, a uma forma de relação distinta do patriarcado, certo? Porém, né, o capitalismo não é capaz de realizar, né, essa superação da hierarquia de gênero, né, em relações superiores, né, como diz o Marx, entre homens e mulheres. Por quê? Também ali, continuando, né, na obra do Marx e do Engels, né, porque justamente a unidade privada da família é essencial para o capitalismo. Né? Então, sem a unidade privada da família, você não tem herança. Né? Então, o capital precisa da família para se perpetuar, né, nas gerações, né, por conta da herança. E sem a unidade da família, você também não. Agora, no âmbito da classe trabalhadora, é a família que fica responsável pelos trabalhos de reprodução da força de trabalho, né, o trabalho doméstico e criação dos filhos. Né? Como a gente vive numa sociedade de empresas privadas e unidades privadas, né, as famílias, você não tem uma instância social para cuidar, né, das crianças, né, ou para realizar coletivamente a reprodução da força de trabalho. Né? Então, isso fica como responsabilidade da família. É um trabalho, inclusive, que sai de graça para o capital. E dentro da família, isso acaba ficando como responsabilidade da mulher, né, porque ela concede um privilégio muito grande para o homem. Né? Então, se por um lado a Revolução Industrial coloca um fundamento de uma igualdade entre homens e mulheres na medida em que a mulher se torna também assalariada, né, ela tem, a princípio, a possibilidade da independência econômica, por outro lado, o capitalismo mantém a unidade da família. E dentro da família, a responsabilidade da mulher por esses trabalhos. Então, cria-se, né, origina-se a famosa dupla jornada de trabalho. Né? Então, que é isso, a mulher é assalariada tanto quanto o homem, mas ela volta para casa, ela tem esses trabalhos que se mantêm responsabilidade da família, o trabalho doméstico e a criação das crianças. Né? Então, o Marx e o Engels, eles entendem que a emancipação de gênero, né, ela depende também da superação da propriedade privada. Né, porque só com a superação da propriedade privada, na sociedade do capital, da superação do capital, portanto, você poderia socializar, tornar coletivas essas funções que hoje ficam a cargo da família e dentro da família da mulher. Né, então, do mesmo jeito que o capitalismo socializou a produção de mercadorias, né, ninguém mais faz o próprio tecido dentro de casa, né, a gente compra, né, também os trabalhos domésticos poderiam ser socializados em restaurantes coletivos, lavanderias, etc. Né? Então, eles percebem que o capitalismo tem dois lados com relação ao patriarcado. Por um lado, ele abala o patriarcado, porque assalaria as mulheres. Por outro lado, ele mantém o patriarcado, porque mantém a unidade privada da família. Então, para a emancipação feminina, para a superação da hierarquia de gênero, né, seria necessária, então, a superação da propriedade privada, né, e a dissolução da família enquanto essa unidade privada, responsável pelos trabalhos domésticos e familiares. Né? Então, assim, não tem uma separação. A saída para a questão de gênero no marxismo é a saída para a questão de classe no marxismo também. Né? Eles não acreditam, daí eu já estou falando do pensamento marxista mais amplo, né? Não é o Marx e o Engels, mas, por exemplo, a Natasha Krupskaya, né? Ela diz assim, é uma ilusão a gente achar que os trabalhos domésticos vão ser divididos entre homens e mulheres. Né? Os homens têm um privilégio, eles têm o privilégio do tempo livre, da liberdade sexual, ele pode ir para o bar, ele não vai dividir o trabalho. Socialmente, isso não é uma solução. Né? Então a gente precisa superar o caráter privado desses trabalhos, a gente precisa socializar, né, o conjunto desses trabalhos domésticos, porque aí sim eles vão poder ser divididos em homens e mulheres e etc. Né? Então o marxismo trata sim dessa opressão, né, bastante, inclusive desenvolve, né, onde ela está calcada. Quer dizer, para o marxismo, a opressão de gênero não é um resquício do passado, né? Não é uma questão moral meramente. Ah, não, no Brasil as pessoas são conservadoras. Não se trata de uma explicação moral. Não só eles tratam o tema, né, como eles fundamentam, mostram como o capital sustenta, né, o patriarcado. Aqui? Sim. Agora, indo para, né, que seria a primeira pergunta, né? Então, qual que seria, né, o papel
da mulher, né, o papel da luta da mulher no processo de transformação radical na sociedade, ou num termo mais popularizando o termo, né, no processo revolucionário? Então, eu também acho que essa pergunta tem dois sentidos, né? Um mais imediato, mais voltado para as próprias reivindicações femininas, né? E um outro mais amplo, ligado a uma transformação social radical, né? Uma revolução. Então, assim, o papel das mulheres numa revolução, numa futura revolução socialista, ora, é o mesmo dos homens. Entendeu? Assim, eu acho que as mulheres têm tanta função quanto qualquer um, as mulheres da classe trabalhadora têm tanta função na revolução quanto qualquer homem, né? Ou mais, né? Assim, no sentido de que elas normalmente estão em linhas de frente, né? As mulheres, historicamente, as mulheres estão em linhas de frente nessas lutas. Mas eu acho que tem um outro, eu queria falar primeiro, né, de um outro lado mais imediato, que é o seguinte, qual a importância da luta das mulheres? Ora, para as mulheres, né, a luta das mulheres ela é uma necessidade imediata, né? Porque o que as mulheres vivem, e aí, claro, a gente vai ter que destacar o caráter racial dessa minha colocação, né? Porque isso muda muito, né? Conforme o extrato social, e os estratos sociais são divididos em termos raciais, por exemplo, no Brasil, né? Mas as mulheres, elas vivem uma situação de violência, né, imediata, direta, uma violência que é física, né, que é muito grave, né, assim, nós sofremos violência doméstica, né, a violência doméstica é enorme no Brasil, os assédios em empregos são muito frequentes, né, as mulheres sofrem assédio, tanto assédio moral, né, quanto assédio sexual, né, isso, assim, é uma coisa muito, muito, muito frequente, os números são, assim, mostram uma calamidade, né? Por exemplo, o Brasil ele é campeão de feminicídio no mundo. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? Em todos os sentidos que se possa pensar. Violência de Estado, né? Violência de gênero, violência contra LGBT, violência contra os trabalhadores, violência contra os trabalhadores do campo, né? O Brasil é um Estado assassino, né? Genocida, é um dos mais violentos do mundo. Então, no que diz respeito às mulheres, essa violência também, né, recai sobre as mulheres. Né? Os números da violência de gênero, diretamente de gênero, estupros e tudo isso são gigantescos. Então as mulheres têm que lutar pela sua mera sobrevivência. Né? Então, assim, a luta das mulheres é por sobreviver, né? Sobreviver, assim, no caso brasileiro. Né? A gente tem que... a gente sofre violência cotidiana, né, em todas as esferas. Só um exemplo, né, de violência sobre as mulheres que vem do Estado, diretamente do Estado. Né, as mulheres presas, né, e lembrando que o encarceramento em massa feminino começa no Brasil em 2006. Ele tem data de início, assim como o encarceramento em massa masculino começa no início da década de 90, né, no governo FHC. O encarceramento em massa, né, que é esse encarceramento preventivo, né, que serve de controle social e que está ligada, né, que usa como justificativa chamada guerra às drogas, né, que é uma forma de controle social. Então, isso que eu estou chamando de encarceramento em massa, né, que não é quando o encarceramento se torna um modo de controle social, né, um modo preventivo, né, contra revoltas populares, etc. Então, o encarceramento feminino no Brasil, ele começa em 2006, e não é à toa, ele começa por conta de uma lei, né, que do lado do governo Lula, a chamada Lei das Drogas, que modifica o seguinte, afirma que a autoridade, né, que pega a pessoa em flagrante portando drogas é que decide se o sujeito vai ser considerado traficante ou usuário. Então, quer dizer, não tem nenhuma determinação quantitativa, objetiva, né, para distinguir o usuário do traficante. O que, evidentemente, abre espaço para a autoridade, né, como se diz, para a polícia, decidir, né, que as pessoas negras e pobres são traficantes e que as pessoas brancas podem ter um avião de cocaína, né, que vai ser considerado usuário, que vai ficar fora, né, da punição. Então, o encarceramento feminino começa com essa lei, começa aí, né, a massificação de mulheres presas em massa e 70% delas, né, estão presas por estarem portando drogas. Né? Então, é de fato essa questão da lei das drogas que dá início a esse encarceramento preventivo, esse encarceramento em massa, né, como controle social. Mas o ponto aqui
Isso o Estado faz com homens, faz com mulheres, né? Então, mas o ponto aqui é, as mulheres, elas ficam presas por mais tempo. Então, para a mesma infração, para o mesmo delito, o que quer que seja, as penas femininas são muito maiores. E o prazo para elas serem julgadas também é maior. Quer dizer, se já é absurdo, né, na prisão masculina, no caso das prisões femininas é demais. As mulheres não têm, né, as mulheres presas, fora outros direitos, né, visita íntima, aquela coisa de dar a luz algemada, uma violência assim gigantesca, né? Então as mulheres precisam lutar, né, contra a violência imediata, né? Então isso não é necessário. Isso é uma luta contra quem? Né? Isso é uma luta contra quem? Ela é uma luta geral contra o caráter patriarcal que se insere em todas as instituições. Né? Então, nas empresas, a gente sofre assédio, no casamento, a violência doméstica, na família, né? Os estupros, a gente sabe que são dentro da família. Então, na família, a família é uma instituição extremamente violenta. Né? Isso que os moralistas, né, insistem no valor da família como o valor mais elevado. Só que a família, se a gente observa, é uma instituição extremamente violenta. Né? Toda violência sexual contra crianças, por exemplo, acontece dentro do interior da família, por parentes. Né? Então a família é uma instituição extremamente violenta. Então, contra quem a gente tem que lutar, né, nós mulheres? Ora, é contra o patriarcado que está no interior de todas as instituições e de todas as relações. Permeia tudo, né? Permeia tudo. Então, eu acho que nesse sentido a importância da luta é sobrevivência, né? Assim, a gente tem de se defender contra essa violência absurda, né? Que está em todas as instituições, em todas as relações, né? E especialmente dentro da chamada da família, né? Que supostamente deveria conter ali uma relação de afeto, né? Agora, no sentido mais amplo, revolucionário, né, eu gostaria para responder essa pergunta, citar alguns discursos do Lenin, né, que o Lenin faz no contexto da Revolução Russa. Né? Então, o Lenin, ele era um entusiasta da participação das mulheres, né, na Revolução, porque ele entendia da seguinte maneira, né? Então, em vários discursos ele diz: sem as mulheres, né, não vai haver revolução. Não adianta a gente tentar fazer a revolução se as mulheres não estiverem nas filas da revolução. Por quê? Né? Como é que ele diz isso? Ele diz assim, ele pega as mulheres que são donas de casa, né, e mesmo aquelas que são assalariadas, mas que vivem a dupla jornada, né, que chegam do trabalho assalariado, já não podem sair de casa, porque tem um conjunto de trabalhos para fazer lá. Então ele pega essa situação da mulher que está trabalhando no trabalho doméstico, né? Ele diz, a mulher fica da pia para o fogão, do fogão para o berço. Né? Ela tem aquele trabalho é tão massacrante que ela não pode sair de casa, porque ela tem criança pequena. Então, no máximo, ela vai até a janela e conversa com uma vizinha. Como que uma pessoa que vive assim encara o agir revolucionário, né? Por exemplo, do seu marido? Ela diz, ela vai querer que ele fique em casa, né? Porque ela tem um conjunto de trabalhos para fazer, ela não entende, né, a relevância daquilo, aquilo não toca ela, porque ela continua ali trabalhando, né? Ela não se beneficia de nada na atividade revolucionária. Então, se ela não percebe a importância da revolução e não ingressa nas lutas, então ela tende a ter uma postura conservadora, né? Não querer, inclusive, que o marido, o filho vão para a luta política e etc. Né? Ele diz assim. Então, isso por um lado, né? Então, assim, ele fala, se a gente não tiver as mulheres na revolução, simplesmente a revolução vai fracassar. O Lenin fala isso. Só que o fato é que as mulheres estavam já na revolução. Né? As mulheres, elas foram, como a Revolução Russa acontece no meio da Primeira Guerra Mundial, e os homens estavam justamente na guerra, né? As mulheres tinham assumido uma grande parte das funções produtivas, e eram elas que estavam reivindicando uma diminuição da pobreza, né? Que tinham aquele mote do paz, pão e terra, né? Aquela reivindicação de paz, pão e terra. Elas queriam que os homens saíssem da guerra, que houvesse uma divisão da terra, né? Porque nesse momento já mais da metade da terra na Rússia já era latifúndio capitalista, né? Então elas pedem terra, uma espécie de reforma agrária e pão, né? Produzir para si mesmas. Então as mulheres têm um papel enorme no chamamento da Revolução Russa. Elas já têm esse papel.
né? E o Lenin sabe disso, né? E ele é um entusiasta, então, da participação das mulheres e diz: votem nas mulheres. Ele fala isso em outro discurso: votem nas mulheres para dirigentes de soviets, dirigentes dos soviets, mesmo que elas não sejam do partido. Eu acho essa colocação muito interessante, porque ele coloca a participação efetiva, né, a mobilização revolucionária efetiva acima, né, do partido. Né? Então, ele fala: votem em mulheres, mesmo que elas não sejam do partido. Né? Então, ele vê, ora, a revolução, como ela é um ato para romper com a hierarquia de classe, portanto, com o conjunto das hierarquias sociais, se as mulheres não fizerem parte disso, primeiro, não vai funcionar, né? Segundo, não vai atingir toda a sua radicalidade, né? Toda a sua radicalidade. Né? Depois, quando eu vou deixar você fazer outras perguntas, e depois eu gostaria de comentar mais uma vez esse ponto de quando lutas de trabalhadores, lutas operárias, se opuseram às mulheres. Né, as mulheres trabalhadoras também. Né? Então, depois eu comento um pouquinho mais esse ponto, para mostrar a relevância do discurso do Lenin. Né? Pronto. A próxima pergunta seria em relação à questão, né? Tem, acho que, um livro bastante importante, né? Principalmente para esse tema, pelo menos eu considero, né? Que é a questão da origem da família e da propriedade privada do Engels, né? Tá certo que se a gente for falar do livro inteiro, a gente gastaria uma live também, né? Mas é um livro que eu acho bastante interessante, que toca nessa questão. Eu queria que você comentasse, fizesse um resumo breve, né? Qual é a importância desse livro para essa discussão? Tá, olha, eu não vou fazer um resumo do livro, porque é como você disse, se a gente começar a entrar nisso, né, eu vou falar demais. Mas, assim, eu acho A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels, né, que foi publicado depois da morte do Marx, né, já é de uma importância fulcral. Assim, ele é absolutamente necessário. Então, aonde está, né, em primeiríssimo lugar essa importância? Ora, é o primeiro livro de filosofia do campo da filosofia, né, que usa os desenvolvimentos iniciais, muito iniciais ainda, da antropologia, né, para defender uma ideia também absolutamente original, que é a historicidade da família. Né? A família tem história tanto quanto qualquer outra instituição social. Né? Então, do mesmo jeito que o Estado se transforma, que a técnica se transforma, né? que os territórios, as divisões políticas se transformam, que o modo do trabalho se transforma, que as classes se transformam, também a família se transforma. Né? Então, isso é original. Né? Ele é original do Engels. Se a gente pegar na história do Engels e do Marx, o Marx já sabia disso, isso já está no Capital, né? Porque ele fala formas superiores de família, como que o capitalismo transforma as relações familiares. Então, o Marx sabe perfeitamente disso, né? Ele tem também escrito sobre isso nos cadernos etimológicos, então, os dois, né? Isso aí já faz parte da teoria deles, a compreensão de que toda e qualquer forma de sociabilidade é histórica. Né? Então ela se transforma, ela assume múltiplas formas conforme, né, o conjunto da sociedade, calcado nas forças produtivas, também se transforma. Né? Então, por exemplo, na filosofia, eu gosto de falar, quando trato da origem da família, comparar com Hegel, né? Porque o Hegel é o filósofo que descobriu a dialética da história. Né? Ele percebe, né, que a história ela não roda para trás, né, ela é cumulativa nesse sentido, e que que as sociedades vão assumindo novas formas conforme suas contradições se desenvolvam. Né? Então, o Hegel é o filósofo que, apesar do cunho idealista da filosofia dele, né, porque tudo isso parte de um espírito, de um absoluto, né, de uma totalidade, né, que é primeira com relação à multiplicidade, então, embora tenha um caráter idealista, ele descobriu a dialética da história. No entanto, né, na filosofia do direito, do Hegel, quando ele vai falar da família, né, que é uma das instâncias da moralidade, né, para ele trata a família monogâmica, em que o homem é o chefe,
a esfera, a parte pública da família, e a mulher é a parte interna, né, que deve ficar em casa e etc. Então, essa família monogâmica, em que o homem é o chefe e a mulher deve obediência a ele, é calcada em princípios universais eternos. Então, ele define o masculino e define o feminino. Ele coloca quais são as determinações imanentes ao masculino e ao feminino, e, portanto, essa família, essa família monogâmica, com a chefia masculina, né, patriarcal, portanto, ela é a família por excelência. Né? Isso nunca vai se transformar. Né? Ele, inclusive, quando ele está falando da família na sociedade moderna, ele remete aos penates, né, que são deuses da Grécia Antiga da família. Né? Então, quer dizer, desde toda a civilização, a monogamia, né, com a chefia masculina é a expressão da racionalidade natural ao masculino e ao feminino. Né? Então, isso é eterno. Então, apesar dele descobrir a dialética, a família fica fora da dialética, né? Porque ele não imagina nenhum tipo de família que não seja monogâmica sob a chefia do homem. Né? E privada, como uma unidade privada também, uma familhinha privada. E o Engels, então, e isso na modernidade era comum, né? Antes do Hegel. Então, em toda a modernidade, do pensamento moderno, os filósofos mais revolucionários pensavam assim também, que havia algo natural no masculino e no feminino que tornava o homem naturalmente chefe da mulher, e a virtude feminina seria obediência ao homem, né? Primeiro ao pai, depois ao marido. Né? Ela nunca chega a ser cidadã. Isso, por exemplo, no pensamento do Rousseau. Né, Jean-Jacques Rousseau, o pensamento que é o filósofo que é patrono da Revolução Francesa, né, que é bastante revolucionário, né, no sentido da ascensão da burguesia, ele diz que a mulher, eu cito, foi feita única e exclusivamente para agradar o homem. Então a mulher não é um sujeito de direito, nunca vira um adulto propriamente, né, e no Hegel isso se reproduz. Né, a mulher, ela nunca, a família para o Hegel é uma pessoa jurídica indissolúvel. Né, você não pode ter separação, divórcio, por exemplo, é uma pessoa jurídica indissolúvel, em que o homem fala, que tem como voz frente ao resto da sociedade o homem. Né? Então a mulher nunca fala para o outro, a mulher nunca sai da esfera doméstica e da família. Né? Ela tem que permanecer como mãe, a sua função é ser mãe e cuidar da casa. Isso é o máximo a que ela chega. Então ela nunca fala para o público. Ela não tem direito de herdar, de ir e vir, não tem direito de ter direito. Quer dizer, ela não é um sujeito de direito. Né? Ela nunca chega a ser uma cidadã. Né? Então, o Engels, justamente na Origem da Família, da Propriedade do Estado, faz a primeira obra que dedicada a mostrar, né, a família no processo de desenvolvimento humano. Então ele coloca a família monogâmica como um resultado histórico, né, um resultado histórico, longe de ser natural. Né, e coloca inclusive que a família monogâmica é a primeira derrota, grande derrota da mulher. Né, porque a mulher vai ser subordinada e vai existir numa condição de degradação muito grande. Então, ele começa na Origem da Família justamente usando alguns antropólogos, centralmente o Morgan, que estudam, né, povos sem escrita, né, povos de caráter tribal, né, sem propriedade privada, Estado, etc., para investigar quais eram as formas de família que existiam ali. Então, o Engels pega várias fontes, eles pegam os estudos do Morgan de povos norte-americanos, pega, por exemplo, escritos literários como Homero, né, para entender como que era na Grécia. Ele pega várias fontes, mas ele vai mostrando a multiplicidade de tipos de família que já existiram. Né? Então, mudanças, por exemplo, na noção de incesto, casamentos em grupo, linhagem matriarcal, incestos que são distintos. Né? Porque para a gente, o que é incesto? Né? Incesto é que você não é a proibição de relação sexual com seus parentes, né? Seus pais, seus tios, seus filhos, né? Seus irmãos e etc. E essas proibições são distintas em cada sociedade. Então, o Engels cita uma lá na Origem da Família, dizendo, ora, nessa sociedade você era proibido de ter relações sexuais com toda a geração dos seus pais, né? Porque como era uma sociedade de cunho comunitário, considerava-se que pais eram toda a geração anterior, né? Não só sua mãe uterina, né?
e o seu pai, que muitas vezes nem era conhecido, né, quem era exatamente o pai, né, então não só sua mãe uterina e o seu pai, né, biológico, mas todas as mães e todos os pais da tribo. Então você não podia ter relação sexual com ninguém da geração superior, da geração dos seus pais, né, porque todos são considerados seus pais. Então com quem que você se casa? Ora, se todos são considerados seus pais, toda a sua geração é considerada seus irmãos. Então o casamento se dava entre irmãos. Os irmãos tinham que se casar. Então, quer dizer, o que o Engels, eu não estou nem querendo desenvolver esse exemplo particular, que eu acho bastante interessante, né? Que também está na base da mitologia grega, por exemplo, Hera e Zeus, né? São irmãos, né? São filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Né? Então, assim, mudanças nessas normas, nessas proibições do incesto, mudanças, enfim, transformações na forma do casamento, casamentos inclusive em grupos, né? Situações em que é o homem que vai para a gen da mulher, não é a mulher que vai para o gen do homem, como é hoje, né? Na monogamia, né? Ocidental, né? A mulher que vai para a casa do marido, assume seu sobrenome, né? Se torna obediente a ele, se torna da família dele, né? Você teve organizações sociais em que eram os homens que iam para as gens das mulheres. Enfim, existem múltiplas formas de família e de reprodução humana, como existem múltiplas técnicas, múltiplas línguas, múltiplas culturas, múltiplas formas de Estado. Então, ele é o primeiro a colocar isso, que a família é uma relação histórica, né? Portanto, ela não é natural, ela é um resultado. A monogamia e a chefia masculina, o patriarcado, são um resultado histórico, característico já, né, de uma sociedade que vai entrar na sociedade de classes e do Estado. Primeira forma de dominação do homem pelo homem, né, como ele diz. E ele diz ainda, na família, a mulher é a proletária e o homem é o burguês, né, nessa família monogâmica. Com isso, ele também expõe que família não é uma relação de afeto, né, mas é uma relação que também pode ter um cunho de dominação. Ela não é exclusivamente uma relação de afeto livre, né? Ela é uma relação também de dominação. Né? Na família, o homem é o burguês e a mulher é a proletária. Né? E isso mostra, a gente vê nos dados, né? Por que a mulher é proletária e o homem é burguês? O que distingue o proletário do burguês? Ora, o burguês tem a propriedade, explora o trabalho do proletário. Né? Na família, a mesma coisa. Então, o homem explora o trabalho da mulher. Quer dizer, essa noção de opressão também está ligada à exploração, permite uma exploração do trabalho. Porque, veja, a mulher tem a dupla jornada, a jornada contínua de trabalho. Né? Em dados, assim, no Brasil, as mulheres, em média, trabalham 7 horas a mais por semana que os homens, né, em geral. Então, os homens têm mais tempo livre. Né? Têm seus filhos e sua casa cuidado por mulheres. Né? Então, assim, o casamento também é uma forma de exploração do trabalho e de dominação. Então, ele coloca isso é uma relação social que implica dominação. Né? Então, é de uma importância enorme para a gente entender as questões de gênero e as hierarquias de gênero hoje. O livro do Engels, assim, ele é um marco mesmo, ele é um marco, porque ele é o primeiro que usa, então, a antropologia para mostrar que existe uma historicidade da família, que a relação no interior da família pode ser uma relação de dominação, e no caso da monogamia, é uma relação de dominação e de exploração do trabalho, né? Família é isso, né? E por isso, portanto, coloca a possibilidade de novas formas de família, novas formas de reprodução, né, que superem isso. Né? Mas ele diz também, não dá para ser dentro do capitalismo. Né? A gente precisa revolucionar a sociedade para revolucionar também as relações de reprodução. Não sei Sim. Não, respondeu bem. Tem uma outra questão que eu vou inverter, né? Que é a questão propriamente do feminismo, né? A gente está aqui, né, discutindo, né, em última instância, o feminismo marxista, né? Mas a gente sabe que também tem outras linhas, outras vertentes, né, de feminismo, né? Inclusive muitas delas, pelo que eu acompanho, né, tem os jovens, né? Muitas jovens são adeptas, né? Eu queria que você comentasse sobre essas vertentes e fizesse uma comparação com a vertente do marxismo. Olha,
Eu vou fazer alguns comentários sobre isso, né, apontar algumas coisas, mas eu não vou poder esgotar isso não, né, eu não saberia, não sou uma estudiosa das múltiplas vertentes do feminismo, tá? Então eu vou fazer alguns comentários, mais comparando, mais recuperando uma história, né, filosófica, na verdade, uma história da filosófica do feminismo, do que analisando as múltiplas vertentes atuais, né, que é algo que eu acho que eu não conseguiria. Mas enfim, primeiro assim, o que se chama de feminismo? Né? O que se chama de feminismo? Quando ele surge, né? O que é isso? Ora, no nosso aqui no mundo ocidental, né, do qual a gente veio, né, como povo colonizado, né, o Brasil, então assumindo ali a vertente da modernidade europeia, né, o feminismo ele emerge quando a Revolução Francesa lança a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Esse é o marco que possibilita, né, o surgimento do feminismo, do chamado feminismo. Né? Não que não houvesse lutas de mulheres anteriores, tá? Lutas de mulheres, lutas das mulheres nas revoltas camponesas, né? Que até o Engels comenta lá do Munzer de 1515, tinha mulheres, né? Revoltas contra a nobreza em diversos momentos da história, mulheres foram não sei se protagonistas, né? Tem toda a luta das mulheres que foram consideradas bruxas no início da modernidade, né? Lembrando que a caça às bruxas não é um fenômeno da Idade Média, né? É um fenômeno moderno, né? Como coloca a Silvia Federici. Então, você tem lutas de mulheres, né? Mas elas não eram consideradas feminismo, porque elas não tinham ainda uma reivindicação de igualdade com relação aos homens. Né? E por quê? Né? Então, o que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e por que ela é um marco, por que ela marca a origem também do feminismo? Porque, pela primeira vez ali na história, né, ocidental, europeia, né, dessa linha, né, que vai gerar o capitalismo e as colonizações, desta origem, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é o primeiro documento que estabelece a igualdade de nascimento entre os indivíduos, né? Porque até então você tinha privilégios do antigo regime, os privilégios feudais. Então, você tinha nobreza, né? A nobreza tinha certos direitos e deveres, e quem não era nobre tinha outros direitos e deveres. Né? Você tinha distinções sociais na lei. Né? O sujeito nasce nobre, seu filho é nobre. O sujeito nasce plebeu, seu filho é plebeu. Né? Ele nunca vai ser nobre, né? Não tem mobilidade social. Então, você tem uma distinção de nascimento inescapável, né, na sociedade. Muito calcada no cristianismo, né? Ainda muito calcada, muito justificada, né, pelo cristianismo, assim como a de gênero. Né? Toda a hierarquia de gênero está calcada, né, no pensamento cristão. Então você tinha essa diferença de nascimento, né, entre os chamados privilégios feudais, privilégios do antigo regime, e a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, rompe com isso. Então tem lá no seu primeiro artigo: os homens nascem iguais e livres. Os homens nascem livres e iguais. O que o artigo está dizendo? É proibido escravizar alguém. É proibido tornar alguém servo. Ninguém é servo nem escravo de ninguém. Todos nascem livres e iguais. Então é isso que a Declaração Universal está dizendo, né, pela primeira vez. Então ela rompe, né, com as distinções de nascimento, rompem com as distinções entre os indivíduos que viriam, né, da natureza ou do nascimento, né, da sua família, né. Só a partir daí, né, é possível as mulheres reivindicarem, então, né, também a sua igualdade. Né, porque até então você tinha também mulheres nobres e mulheres plebeias, você tinha toda uma hierarquia social. Quando você rompe essa hierarquia social política, né, no âmbito da política, do direito, você estabelece a igualdade de nascimento, aí você pode questionar, ora, por que as mulheres também não têm essa igualdade de nascimento? Né? Então é nesse momento que surge mesmo a Olympe de Gouges, né, que é uma ativista francesa, que logo que sai a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela escreve uma Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, reescrevendo, né, a primeira declaração. Então ela vai usando cada um dos artigos, incluindo a mulher, né, e reforçando que a mulher também tem que estar nessa igualdade.
né? E o que acontece com a Olympe de Gouges? Ela é mandada para a guilhotina, né? Ela é morta por conta disso. Né? E aí a igualdade, por exemplo, o sufrágio universal, o direito de voto das mulheres, só vai acontecer na França um século e meio depois, em 1945. Né, no pós-guerra, pós-segunda guerra. Né, a gente está falando de 1789, né, onde foi declarados os direitos do homem e do cidadão, as mulheres só vão ter direito a voto em 1945. Né? Então, assim, existe para a própria sociedade mercantil, que está se tornando capitalista, um grande privilégio, uma grande necessidade do patriarcado. Né? Se a gente observa a demora, o tempo que leva para as mulheres alcançarem a igualdade de direitos, na lei, né? Coisa que até muitos países até hoje não têm. Né? Então, o feminismo começa com essa reivindicação. Né? As mulheres têm de se tornar sujeitos de direito. A primeira reivindicação do feminismo é essa. As mulheres também devem ser sujeitos de direito. Né? Porque como é que era a legislação, né, no tempo da Revolução Francesa em todos os lugares, né, da Europa? Essa mulher, pela lei, o patriarcado é lei, né, pela lei, a mulher deve obediência ao marido, não pode tomar um navio sem autorização do marido, não pode assinar uma letra de câmbio, um cheque, nada, não pode herdar a sua própria herança, né? Então ela tem que casar para herdar. Se a mulher é a única filha e ela não casa, a herança dela vai para o Estado. Né? É até o drama lá do Orgulho e Preconceito, né? Aquele livro, né, já do século XIX, da Jane Austen, que são 5 mulheres, irmãs, que os pais morrem, né, e elas precisam herdar. E elas simplesmente não podem herdar por lei, porque elas são mulheres. Né? Então elas têm que arrumar um marido desesperadamente para uma delas, senão elas não vão ter do que viver, porque as mulheres também não podem arrumar emprego sem autorização do marido. Né? Então, assim, a mulher não pode estudar sem a autorização do marido. Então, quer dizer, ela não é um sujeito de direito. Ela não participa da esfera política e ela não participa da sociedade civil. Né, o trabalho, estudo, ir e vir, o assinar uma letra de câmbio, ter uma conta bancária, herdar sua própria herança, enfim. Ela não participa da sociedade civil, ela não é um sujeito de direito. Né, o marido pode dispor dela. Né? Então, funciona assim, as crianças devem obediência aos pais. Por quê? Né, lá no pensamento iluminista. Porque elas ainda não têm a razão plenamente desenvolvida. Elas estão em formação. E as mulheres? As mulheres nunca chegam a ter a razão plenamente desenvolvida. Né? As mulheres, elas são limitadas em termos de racionalidade. Então, Rousseau vai dizer, elas não podem ser juízas de si mesmas. Elas têm de tomar a decisão do pai, do marido ou da igreja. Né? Então, a justificativa para isso começa também, né? Começa isso que é muito falado hoje, que é a criação do outro, né? De um outro. A mulher não é o mesmo, a mulher é um outro. E o que faz da mulher um outro, no caso ali da Revolução Francesa, é que a racionalidade dela não é suficiente para ela ser juíza de si mesma e, portanto, um sujeito de direito. Né? Então, aí que começa o feminismo. Então, a primeira reivindicação feminista é a razão. A Mary Wollstonecraft, né, que é uma feminista inglesa, que lança a reivindicação do direito da mulher, um livro dela em 1792, mas ela está na Inglaterra, assina com o nome dela, o que é assim, muita coragem, muita ousadia, né, porque as mulheres não assinavam, o que escreviam era o marido que assinava, né, então ela assina o próprio livro, e o que ela está reivindicando ali? Que a razão para as mulheres são seres racionais, portanto as mulheres merecem educação, porque a educação das mulheres era distinta dos homens. Né? Os homens tinham uma educação universal e as mulheres tinham educação para agradar o marido, para desenvolver atrativos sexuais, para etiqueta e etc. Então ela reivindica a razão e a educação. E a Olympe de Gouges reivindica as mulheres se tornarem sujeitos de direito. Né? Então, é ali que surge o feminismo. Quando expressa-se nos documentos oficiais a igualdade dos homens, por um lado, e a total exclusão das mulheres da própria humanidade, né? Da racionalidade, da humanidade, do direito. Né? As mulheres estão excluídas disso. Então, a primeira reivindicação feminina não pode ser outra. Né? Então, surge o que se chama hoje de feminismo liberal. Né, que é o feminismo justamente que reivindica direitos iguais. Então, no começo, não são direitos iguais, são o direito de ter direito. Né, é a afirmação de que mulheres são seres racionais,
podem tomar uma decisão por si mesmas, podem ter a educação universal, podem ter alguns direitos também. Então, a primeira reivindicação feminista é essa e não pode não ser esta. Então, assim, a gente pode criticar o feminismo liberal hoje, quando ele se afirma hoje, como suficiente. Então, é suficiente que tenhamos direitos iguais. Hoje a gente já viu que não é suficiente, porque tem vários países que a gente conquistou os direitos iguais e na prática não é igual. Então a gente já fala um pouquinho disso, porque daí a importância do feminismo marxista. O feminismo marxista vai ser importante justamente quando as demandas do feminismo liberal começam a ser atendidas, Porque a gente vai ver também que a própria igualdade de direito, ela acontece pela primeira vez na Revolução Russa. Então precisou uma revolução socialista para realizar as metas do feminismo liberal. Tem isso também, Mas, então, voltando, a Mary Wollstonecraft e a Olympe de Gouges, as grandes fundadoras do feminismo, naquele momento ainda da Revolução Francesa, Então, elas fazem essas reivindicações. E, a partir daí, começa a se desenvolver, por exemplo, os movimentos sufragistas, o movimento começa já em 1840 nos Estados Unidos, o movimento sufragista, no fim do século XIX no Brasil também, que são movimentos que a gente chama também de feminismo liberal, mas que estão lutando precisamente por isso, por essa igualdade de direitos, por exemplo, na esfera política. No caso primeiro, elas estão lutando por ser um sujeito de direito, ter direito de decidir alguma coisa por conta própria. Então, começa o direito ao divórcio, a primeira coisa uma reivindicação importante, o direito ao divórcio, poder se divorciar de um sujeito que te bate, por exemplo, porque o homem podia, matar a mulher, podia dispor dela. Então, assim, começa a ser um sujeito de direito. E aí, a partir daí, quando vai se tornando um sujeito de direito, que pode ir e vir, que pode herdar, aí começam-se também as reivindicações de cunho político. Poder votar e ser votada, poder ter voz na esfera pública, que são os movimentos sufragistas. Então, eles são fundamentais, um pressuposto, na verdade, todos esses movimentos feministas que lutaram por direitos, literalmente, por ser um sujeito de direito, então ir ampliando esses direitos até chegar numa igualdade de direitos, que é uma coisa muitíssimo recente, muitíssimo recente. Mas então, por que a gente fala então por que a necessidade de um feminismo marxista, que vai além justamente dessa reivindicação de direitos que caracteriza o feminismo liberal, Porque a gente percebe que essa reivindicação mesma por direitos, ela só se realiza quando a luta é luta de classes, quando a luta vai além do direito. Então, por exemplo, pode até ser que as sufragistas tenham tido conquistas no que diz respeito aos direitos políticos, mas para conseguir redução da jornada de trabalho, por exemplo, para poder, até para poder dar conta da tripla jornada de trabalho feminina. Quando se reivindica creches, creches para as crianças, quando se reivindica o direito ao aborto, tudo isso a gente só se realiza com uma mobilização muito ampla de classe das mulheres, alguns dos próprios direitos. Então, por exemplo, a Revolução Russa foi o que precipitou o sufrágio universal em vários países. A Revolução Russa é original na questão do sufrágio universal. A Rússia é o único país que o direito ao voto nasce para os homens e para as mulheres ao mesmo tempo, porque antes não tinha sufrágio universal, Antes da Revolução Russa não havia sufrágio universal, não sabia, os homens não eram todos os homens que tinham direito de votar. Então, quando todos passam a ter direito de votar, em 1918, esse código, 17 ou 18, agora fiquei na dúvida do ano, entre 17 e 18, é o primeiro país que estabelece a igualdade plena das mulheres e homens perante a lei. Por exemplo, retira o direito, a chefia da família, No Brasil, só para ter um comparativo, no Brasil, sabe de que ano é o sufrágio universal? O sufrágio universal no Brasil é da Constituição de 88, porque até 88 os analfabetos não podiam votar, as analfabetas e os analfabetos não podiam votar,
O direito de voto das mulheres é em 32, é relativamente cedo, né, no Brasil, por conta de um movimento também sufragista da Lia Lutz. Se a gente for pensar na França, foi em 45, foi depois do Brasil, né, um absurdo, assim, a gente fica... É absurdo um país que teve a Revolução Francesa, a Comuna de Paris, né, que filósofos, foi o palco do iluminismo e tudo, né, ter essa demora, né, o patriarcado tão arraigado, né, assim. Mas então, voltando ao feminismo. Então, o feminismo marxista também percebe que mesmo nos lugares onde esse direito já foi conquistado, igualdade de direito foi conquistada, e onde a igualdade de direito foi conquistada? Nos países, centralmente nos países ricos. Né? Se a gente olhar o mapa, então, assim, pensando em igualdade de direitos, o que é igualdade de direito? Né? No Brasil, ela acontece quando, também na Constituição de 88, quando se retira a ideia de chefe de família. Porque até a Constituição de 88, homens e mulheres não tinham os mesmos direitos, porque o homem era o chefe da família. Né? Então, a mulher ainda devia obediência ao homem, né? Até o seu chefe. Né? Embora durante a década de 60 e 70 já foram ampliando os direitos de divórcio no Brasil. Né? Mas só em 88 é que os dois passam a ter o mesmo status, o mesmo estatuto, né, dentro da família. A mulher não é mais subordinada ao homem. O homem não é mais chefe. Em 88, né, no caso brasileiro. E por que eu defendo que hoje a gente não tem nem sequer a igualdade de direitos apesar disso? Por conta da questão do aborto. Né? O Estado, ele não pode se imiscuir no corpo masculino, do indivíduo masculino, mas ele pode se imiscuir, né, atuar sobre o corpo feminino, né, porque proíbe o aborto. Né, então você não pode. Então eu acho que países em que. Então a gente ainda tem essa pequena diferença que está ainda na própria lei. Né? Que países que permitem um aborto, se a gente pegar? Né? Que países então teriam. E tem outras diferenças também na lei, no caso brasileiro: licença maternidade e licença paternidade. Né, você tem, o pai tem alguns dias de licença, a mulher tem também pouco, né, mas tem 120 dias de licença maternidade. Então, assume-se que a mãe é responsável pelo bebê. Você tem alguns países da Europa em que é possível escolher. Né, a mãe tem, lógico, né, o período do parto ali, alguns dias garantidos, mas é o casal que vai decidir se foram duas mulheres, se foram dois homens, se foram um homem ou uma mulher, se foram um trisal, não interessa, eles que vão decidir quem vai ficar com o nenê. Então, o pai pode tirar a licença paternidade de vários meses e a mãe voltar a trabalhar mais cedo. Né? Isso é uma decisão exclusiva deles. Né? Você tem, é só informar. Não pode os dois saírem. Então, eles têm que escolher. Né? Mas, de todo modo, pode ser o homem. Então, aí você começa a se aproximar de uma igualdade plena de direitos, na esfera do direito. Né? Coisa que a gente não tem... Até hoje, no Brasil e na maioria absoluta dos países do mundo, você não tem igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, por que a necessidade do feminismo marxista, a meu ver? Porque até para conseguir os direitos, você precisa ter uma contraposição que vai além da esfera do direito. Né? Uma mobilização que vai além da esfera do direito. Né? Como as mobilizações argentinas. Não basta um projeto de lei. Para que um projeto de lei como esse passe, você tem que ter as mulheres na rua significando algum tipo de ameaça. Né, ao governo, né, alguma instância, elas têm de significar algum tipo de ameaça, elas têm que mostrar uma força política na rua, né, que extrapola a esfera do direito, né, até para conseguir os direitos. Né? E, além disso, nos países em que os direitos foram alcançados com lutas, inclusive de mulheres trabalhadoras, né, por creche é resultado de luta de mulheres trabalhadoras, né, contra o capital, isso é uma exigência sobre o capital, né, a escola pública, tudo isso foi luta, né, mas mesmo nos países em que os direitos se dão, que existe igualdade de direitos, não existe igualdade de fato. Então, por exemplo, a questão dos salários, né, mesmo na Europa, em todos os lugares do mundo, os salários das mulheres são aproximadamente 2/3 dos salários dos homens. Ora, por que isso é proibido por lei? Né? Em segundo lugar, a violência. Né, a violência doméstica incide sobre mulheres e crianças, centralmente. Né? Então, mulheres e crianças são estupradas, mulheres e crianças são violentadas, né, de múltiplas formas.
né? Então, não existe uma igualdade de fato. A violência sobre a mulher e também sobre as crianças, e dentro das crianças, especialmente as meninas, né, é muito maior. Então, independente disso ser proibido por lei, né? As horas de trabalho são muito maiores. As mulheres continuam sendo aquelas que estão em posições inferiores no mercado de trabalho, nos trabalhos mais degradantes, né? Por exemplo, na Europa, você tem pouquíssimas mulheres que são docentes em universidades, menos que no Brasil, né? O que é uma contradição muito interessante, porque no Brasil você tem mais mulheres docentes, porque sendo um país de extração colonial escravista, a gente tem empregada doméstica, né? A figura da empregada doméstica, né? Então as mulheres de classe média conseguem se tornar docentes na universidade porque empregam uma outra mulher para fazer o trabalho doméstico, né? Na Europa, como você tem uma situação um pouco mais igualitária, menos desigual, por assim dizer, o trabalho doméstico é caríssimo. Não é qualquer pessoa de classe média que pode comprar esse trabalho, né? Se bem que agora com as imigrações, acho que isso vai se transformar um pouco, né? Mas então, como as mulheres não conseguem se dedicar à sua carreira docente porque são mães, né? Então você tem dados assim, a maioria das mulheres em cargos de chefia ou em altos cargos, né, em universidades, etc., não são mães. Enquanto que os homens nesses mesmos cargos são pais, né, por uma razão muito simples, não é eles que cuidam dos filhos. Eles não precisam escolher entre a carreira e a paternidade, enquanto que as mulheres lá precisam. E aqui no Brasil, a classe média não precisa, né, ou precisa menos, por conta da questão da empregada doméstica. Então, quer dizer, a gente tem que transformar. Então, por quê? Né? Por que continua tudo assim? Então, você tem países com igualdade plena de direito e, no entanto, você não tem uma igualdade de fato. Você continua tendo a opressão por meio da violência, etc. Os obstáculos, né, invisíveis que a dupla jornada de trabalho, salários mais baixos, piores posições, maiores dificuldades em todas as esferas, né, públicas. Então, a gente precisa... Não tem como incluir todas as mulheres numa sociedade excludente. Mesmo que igualdade não vai dar para incluir todas as mulheres, para ter todas as mulheres têm possibilidades de educação, cuidados, dividir os cuidados com os filhos, etc., ter boas colocações profissionais, etc., numa sociedade que é excludente. Então, o feminismo marxista percebe isso, né? Mesmo que a gente chegue à igualdade de direitos, a gente não chega à igualdade de fato, né? E é impossível alcançar essa igualdade numa sociedade que é, por sua natureza, hierárquica e exploratória, né? Então, a gente precisa transformar o conjunto da sociedade para emancipar o conjunto das mulheres, né? Embora sejam passos importantes sempre a luta por direitos, né? O direito do aborto, etc. Sim. Agora indo um pouco, saindo da esfera teórica, né, que eu considero de extrema importância, e indo um pouco, né, na esfera mais política atual, né, na esfera, digamos assim, no termo senso comum, na esfera prática, né. A gente sabe que nós temos um governo aqui de extrema direita, um governo que nessa pandemia está mostrando sua cara nefasta e genocida, né? E aí eu questiono você, qual que é a importância, né, da luta, né, das mulheres e dessa discussão que nós estamos fazendo aqui frente a esse período que estamos vivendo? Boa pergunta, ótima pergunta, porque tem algumas mudanças aconteceram, né, justamente com a emergência desse governo hediondo, né? Então, por exemplo, recuperando um pouquinho aquilo que o Lenin falava, né, que as mulheres que ficam em casa, que são donas de casa e que trabalham muito, né, inclusive no doméstico, que não conseguem sair, tendem a ser mais conservadoras do que os homens. Veja, no Brasil, em todas as eleições que nós tivemos ali, desde do primeiro FHC, talvez até do Collor, né, não lembro, não peguei o dado até o Collor, né, mas logo depois da ditadura militar, em todas as eleições presidenciais, os homens votaram mais à esquerda do que as mulheres.
Quer dizer, isso que o Lenin falava tinha algo, tem pelo menos algo de verdade, teve, né, algo de verdade aqui no Brasil, que é, em todas as eleições, o candidato à direita tinha uma votação um pouquinho mais feminina e o candidato à esquerda tinha uma votação um pouquinho mais masculina. E isso se foi verdade até a última eleição da Dilma, né, em 2014, em que as mulheres teve uma pequena diferença com relação a gênero, que eram as mulheres votaram um pouquinho mais no Aécio Neves e os homens um pouquinho mais na Dilma. Né? Então, quer dizer, continuava essa diferença das mulheres nas eleições apresentarem uma posição mais conservadora do que os homens, certo? Com a emergência do Bolsonaro, já desde a campanha, isso se inverteu. Né? Então, na última eleição, o Haddad teve uma votação mais feminina, né, e o Bolsonaro uma votação mais masculina. Né? Então, eu acho que isso mostra que as mulheres... Claro, né, por que, né, isso? O que acontece? Ora, o Bolsonaro, ele significa um ataque frontal às mulheres, né, no sentido de direitos. Por exemplo, eles ameaçaram as mulheres, eles fizeram uma ameaça muito séria às mulheres com aquele estatuto do nascituro. Não passou, isso não existe, né? Isso é um completo absurdo, mas se bem que assim, falar em absurdo já não tem mais muito sentido, né? Porque o que o governo está fazendo é um absurdo atrás do outro, né? Então a gente, enfim, né, esse termo já até se esvaziou, né? Mas veja, ali na campanha, o que eles estavam ameaçando? Que, primeiro, proibir o aborto de mulheres que tinham sido estupradas. E, além de proibir o aborto, então proibir 100% o aborto, não interessa a condição, pode ser uma menina de 12 anos estuprada pelo pai, não importa, né, ela não ia poder abortar. E, além disso, eles propunham esse estatuto do nascituro, que era o seguinte: o estuprador ia ter direitos de pai sobre a criança. Não só a mulher não podia abortar, como o estuprador ia adquirir direitos de pai. Né? Então, por exemplo, ter direito de ver, ter direito de ter o nome na certidão de nascimento, esse tipo de coisa. Né? Isso é assim, a pior ameaça, é o terror de toda mulher. Né? Imagina isso, você ser estuprada, você é obrigada a ter um filho e você é obrigada a ter uma convivência com esse estuprador para o resto da vida. Né? Então, assim, isso é um ataque mesmo. E várias outras coisas. Então, assim, o fim aos ataques aos LGBTs, que é uma questão ligada, né, à questão de gênero, toda a questão moral, né, envolvida, aquelas conversas da Damares, né, do Azul e Rosa, a retirada da educação sexual das escolas, né? Todo esse discurso significa um ataque frontal às mulheres. Né? E justamente num período em que, um pouco depois, justamente de uma emergência do movimento feminista, né? Assim, faz menos de 20 anos que o feminismo começou a se tornar um tema que está na boca do povo, por assim dizer, pelo menos do povo acadêmico, né? Mas assim, que está mais em voga, né? É um tema relativamente recente. Então, quando justamente as lutas de mulheres começam a ganhar força, né? Essa campanha do Bolsonaro, esse governo Bolsonaro vem como uma reação. Então, o Bolsonaro, ele não é um ataque apenas à classe trabalhadora, não, ele é um ataque frontal à classe trabalhadora, ele é um ataque frontal a toda a população não branca, né, os indígenas, né? Ele é um governo de extrema violência, mas ele também é um ataque frontal às mulheres. Né, de mulher fica em casa, todo esse pregar tudo isso, né, essa ameaça do estatuto do nascituro, né, e tudo mais, enfim, né, a gente viu todas ser a favor do estupro, né, da violência, tudo aquilo que a gente viu, né, que é o Bolsonaro. Então tem uma autora que diz assim: esse discurso, né, de destruição da mulher, de autorização da violência contra a mulher, etc., ele vem muito como reação a uma perda a um abalo que acontece no mundo contemporâneo à masculinidade. Né? Porque o neoliberalismo, com toda a pauperização que ele gera, né, com tudo isso, tirou do homem a sua capacidade, por exemplo, de ser o provedor da casa. Né? Você já não tem, é muito difícil, né, na classe trabalhadora, estou falando, né, para quem não tem propriedade, etc., um homem sustentar com seu salário o conjunto da família. Então, assim, esse papel de provedor, ele é impossível, né, hoje, porque os salários baixaram, a pauperização é enorme, você precisa de mais de uma renda, né, para cobrir a família, para sustentar a família.
E, ao mesmo tempo, as mulheres ganharam assim, um espaço no mercado de trabalho, né, significativo, né, em termos de renda e etc. E o que foi acontecendo é que esses homens foram saindo da família. Literalmente, né? Hoje a gente tem no Brasil mais de 40% das famílias são monoparentais, né? Então só tem a mãe. Né? Então, são só mulheres que cuidam. 40% é muita coisa, 40% das famílias sem pai. Né? Então, o pai foi pulando fora mesmo assim da família, né? Só que isso não é algo bom, né? Assim, nem todos os homens ficam satisfeitos com isso, né? Porque a sua impossibilidade de sustentar, a sua impossibilidade de perder um lugar no mundo, né? Com todo o desemprego, perder o seu lugar patriarcal. E não houve uma esquerda que pudesse dar um outro lugar de luta, né, para esse homem. Vamos transformar esse mundo. Então, muitos homens de igreja evangélica, nessa ausência de esquerda e etc., passaram a ver no patriarcado uma reivindicação, né, própria. Né? Então, assim, eu quero o meu lugar de volta de homem que manda, de homem que sustenta, de que tem o poder da família, no poder na família, né, e etc. Né? E por isso colou, né, esse discurso, né, numa parte, né, da população masculina, né, que é essa retirada de lugar social do homem, né, e ao mesmo tempo nada para pôr no lugar, né? Nenhum grande movimento para dizer não precisamos dessa família patriarcal, né? Podemos transformar esse mundo, vamos confrontar esse governo. Mas como não houve isso lá, desde os governos petistas e tudo, não tem nenhum tipo de... Houve uma dissolução mesmo das mobilizações e uma tomada de lugar pela igreja evangélica, né, que prega justamente o poder do homem, etc., esses homens começaram a achar que o bolsonarismo, a afirmação da violência, a arma na mão, né, que é bem simbólico, né, dessa violência fálica, etc., poderia ser uma saída para eles, né? Infelizmente, ou felizmente, eles perceberam que, né, eles não vão nunca conseguir comprar uma arma, nem voltar a estar no seu lugar de patriarca só no berro, né? Porque eles continuam pobres, né, sem acesso a nada, enfim. Vamos ver como é que vai caminhar, né, a consciência popular, né? Mas eu acho que, então, nesse contexto, então, Bolsonaro significa um ataque às mulheres, ele acaba dando voz a um ressentimento patriarcal de alguns homens que perderam lugar, mas que também não lutam por nada, né, que assumiram só a falta, né, e começaram a reafirmar o patriarcado, né, e tudo mais, então uma reação patriarcal, até uma autora chama de a causa do macho sem causa, né, porque isso não é revolucionário, ele quer voltar a uma suposta situação em que ele podia ter o poder sobre a mulher e os filhos, né? E sustentar, e gritar, e dar ordem, né? Então, esse discurso de ataque às mulheres colou. Fica parecendo que, assim, é por culpa do feminismo que a gente está nessa situação. É culpa dessa esquerda, é culpa do feminismo que a gente perdeu o nosso lugar de homem. Né, e não percebe que justamente a causa disso está no neoliberalismo, no aprofundamento do ataque do capital, né, ao conjunto da classe trabalhadora. Né? Então eu acho que as mulheres têm um papel muito importante mesmo, assim, as mulheres se mostraram uma força política. Né? Isso ficou explícito. É a primeira vez as mulheres se mostraram uma força política significativa de oposição ao Bolsonaro, que se expressa nos números da eleição. Né? Pela primeira vez, as mulheres estão mais à esquerda que os homens. Então, acho que elas se constituíram como força política, né, agora. Então, afirmar a emancipação feminina, né, tá junto com afirmar, com se contrapor a esse tipo de governo, com esse tipo de discurso de ressentido, né, e também a possibilidade de estar numa vanguarda, de chamar os homens, né, para essa oposição. Eu acho que as mulheres estão uma força política, estão se mostrando protagonistas, né, nessa luta que é mais ampla do que o próprio feminismo, né, que talvez mostrando que a luta de classes, a oposição ao neoliberalismo é feminina, né, que são as mulheres que não têm nada a perder, a não ser as suas correntes, né? São elas que são as... O homem ainda tem algo a perder, como eles estão mostrando, né? Que é o seu poder na família. Quando eles começam a perder seu poder na família, eles começam a se transformar o discurso, querer voltar atrás. Agora as mulheres, ainda mais as mulheres negras, né? São elas que estão perdendo filhos para a polícia, são elas que trabalham em dupla, tripla jornada, né? São elas que sofrem violência, né? São elas as mais presas. Então, veja, talvez o que esteja se mostrando é que na classe trabalhadora, né, as mulheres vão se constituir como protagonistas, né, dessa luta.
Acho, né? Pode ser, né? E uma outra pergunta que eu faço para você, Vera, é em relação à questão dessa pandemia, né? Como que você Uhum. enxerga a relação entre as relações de trabalho da mulher e com a pandemia, e principalmente qual que é o papel que as mulheres que vêm cumprindo, né, nesse processo complicado, né? Nós estamos vendo bastante mulheres enfermeiras que estão na linha de frente, né, no combate ao coronavírus. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que aqui a pandemia está tornando, está trazendo, né, assim, a flor da pele toda essa questão da dupla jornada e do excesso de responsabilidade, né, da mulher. Então, aquilo, assim, as mulheres, elas são a maioria das enfermeiras, são a maioria das trabalhadoras da limpeza nos hospitais, né, são a maioria das trabalhadoras nas instâncias mais baixas, né, do trabalho, né? Então elas estão exaustas, né? Isso a gente vê na mídia, né? Essas funcionárias que estão lidando diretamente, as trabalhadoras de hospitais, de centros de saúde, né? Elas estão exauridas, né, por conta desse excesso de trabalho, não estão tendo, né, o reconhecimento que deveriam, né, estão expostas muitas vezes, né, a ao maior risco, né, da pandemia, embora eu tenha até dado uma olhada nesses dados, e assim, o contágio, ele não tem, parece, né, precisaria até confirmar, olhar mais dados, mas parece que ele não tem distinção de gênero, o contágio, né, se contagiar, não tem, se contagiar por coronavírus não tem gênero, né, embora tenha raça, né, a gente sabe que tem um componente racializado aí, mas gênero não, né? Mesmo assim, as mulheres, então, têm isso. As mulheres trabalhadoras, né, da saúde, da limpeza, de toda essa parte, são maioria, né, e estão absolutamente exauridas e expostas a riscos, né, muitos riscos. E tem também a questão justamente da dupla jornada, porque com a quarentena, né, não importa qual a classe social, claro, não estou falando da elite propriamente, né, dos grandes proprietários, que daí é outro caso, mas mesmo assim, partindo de uma classe média baixa até, né, o conjunto da população, é, os filhos estão em casa, né, as crianças estão em casa. Então, isso está gerando uma sobrecarga de trabalho gigantesca, porque é aquilo, os homens não dividem os trabalhos domésticos, né, igualmente. Não dividem, não adianta. Os homens não abrem mão do seu privilégio de homem, de ter o tempo livre, né, que a mulher não tem. Né? Então, as mulheres estão quadruplamente sobrecarregadas, né? Um estresse muito grande por conta dessa questão da família em quarentena, mais o trabalho. Né? Então tem tanto drama da classe, que é mais característico de uma classe média, que é o do home office, né? Chamado home office. Você fica trabalhando em casa, é literalmente, né, trabalho contínuo. Tem algumas pessoas brincando que a gente está dormindo no trabalho, né, as pessoas que fazem home office, porque você fica em casa, mas você está trabalhando o tempo integral, né, em tempo integral. E você tem a situação ainda pior, né, das mulheres que precisam sair para trabalhar, né, as trabalhadoras da saúde, tudo, só que os filhos estão em casa. Né, você já não tem mais a escola, você já não tem a rede, né, de apoio, né, tudo isso diminuiu. Então, a sobrecarga gigantesca, né, absurda mesmo, né, nessa questão do específico da pandemia. E tem uma outra questão também, que é, assim, de uma tristeza enorme, que é a violência. Né? Durante a pandemia, aumentou o número de feminicídios de mulheres que são violentadas, justamente porque tem que conviver com um marido violento, né, por muito mais tempo. Né? Então, a violência doméstica aumentou muito. Né? Então, por conta da necessidade de ficar em quarentena. E as mulheres estão se sentindo sem saída. Então, assim, cai a renda, os filhos estão em casa, o trabalho dobra, né? É o risco que as mulheres que saem, que têm que sair de casa estão sofrendo, e ainda a violência do homem. Né, a violência masculina doméstica, que cresceu muito, tem vários, eu não peguei agora, eu não tenho de cabeça dados desse aumento, né, mas a gente sabe que no Brasil cresce constantemente a violência sobre a mulher negra, né, também é um dado interessante sobre a Lei Maria da Penha, que também é de 2006. Né, é curioso, a lei que protege as mulheres, né, tornando a agressão à mulher um crime hediondo, né, criando a ideia de feminicídio, que vai além de um homicídio, né, porque ele é realizado porque a mulher morre, é assassinada por ser mulher, né? Então, feminicídio,
Então, a Lei Maria da Penha é de 2006, mesmo ano da Lei das Drogas, que inaugura, né, o encarceramento feminino em massa no Brasil, né? Essa lei, ela teve um efeito importante, né, para estagnação ou redução da violência contra as mulheres brancas, né, de classe média. Só que ela não teve zero efeito, né, sobre as mulheres negras e as mulheres mais pobres. Então, a violência contra as mulheres negras e as mulheres pobres no Brasil, negras, né, a diferença aí é racial mesmo, continua crescendo, né? Então, essas são as mais violentadas. Então, a gente tem o clássico no perfil que todo mundo sabe, né? Na pandemia, quem sofre mais as consequências, né, da quarentena, né, por conta da carga de trabalho, do risco de ser contaminada por causa do próprio trabalho assalariado e do aumento da violência doméstica são, né, as mulheres negras e pobres. Então, assim, esses fatores, o filho em casa, né, a ausência de uma rede social, né, para o cuidado com as crianças, a necessidade de trabalhar, seja em casa, seja saindo. No caso de quem sai, o risco, né, maior, e ainda por cima a violência daqueles homens que ainda estão nas famílias, né, porque, como eu disse, 40% das famílias só tem a mãe. Aquelas que têm o pai estão sofrendo, né, violência, muita violência, aumentou muito a violência. Então, assim, todo grupo mais subalternizado é sempre o que sofre as maiores consequências, né, de qualquer crise, qualquer tipo de crise. Então, essa não é diferente, são as mulheres negras, né, que são sempre, né, a esfera, o grupo que mais sofre as consequências de toda a ordem. Lembrando que a polícia continua trabalhando, né, então ela continua matando gente a rodo, e são os filhos dessas mães também, né, dessas dessas mesmas mães negras. Então, assim, eu nem sei como caracterizar, nem sei, é a tragédia total e absoluta, né? O que a gente está vivendo um campo de extermínio, né? Assim, o Brasil virou um campo de extermínio mesmo, a céu aberto. E claro que são as pessoas mais vulneráveis de sempre que sofrem as maiores consequências em todas as esferas, né? Da violência doméstica, do trabalho, do risco, né? Da polícia, né? De tudo isso. Seu microfone está fechado. Agora, velho, a gente está quase acabando a entrevista, né? Eu queria fazer mais duas perguntas. Você citou, né, a questão do, né, que o pessoal, que a esquerda, alguns setores chamam da maré verde, né? Pela legalização do aborto, que iniciou na Argentina e se espalhou em outros lugares. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre essa questão. Olha, Guilherme, eu não sei se eu saberia aprofundar um pouco mais sobre a questão das lutas pelo aborto, né, no mundo, no Brasil. Eu não acredito que essa vitória na Argentina vá contaminar no bom sentido o Brasil, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que o Brasil, a gente está vivendo um nível de retrocesso, né, ideológico tão gigantesco, que a gente está assistindo, né, com autorização do estupro, autorização da violência, né, com esse governo, né, discurso direto e reto, né, do governo. Eu não acredito que no Brasil a gente vá conquistar isso. Veja, nós tivemos 13 anos de governos petistas, nós tivemos a primeira mulher presidenta, e nada disso foi sequer tocado, mencionado por esses governos. Quer dizer, eles preferiram, a esquerda brasileira preferiu a aliança com a igreja evangélica, né? Então, assim, preferiu não tratar de nada, ficar de fora, por assim dizer, da politização, né? Não houve nenhum tipo de politização da população durante os governos petistas, e das questões, né, de gênero. Das questões de gênero, não. Houve, né, ações desses governos atuando sobre as questões de gênero, sim. Para começar pelo fato de que o Bolsa Família foi dado para as mães, né, e isso libertou um contingente muito significativo de mulheres, especialmente do Nordeste, da violência doméstica. Então, elas terem uma renda, uma possibilidade de independência econômica, libertou mulheres da violência doméstica. Então, o retiro, né, não me expressei bem. Eu estou falando especificamente da questão do aborto. Não houve qualquer avanço, né? Então, eu acho que, assim, para a gente conseguir ter isso, a gente vai ter de ter uma mobilização, né, uma demonstração de força, as mulheres e os homens, né, porque isso é um tema que também tem isso, né, os temas chamados feministas não são temas femininos,
né? Os temas feministas são temas humanos, né? Do mesmo jeito que você não precisa ser negro ou para você defender para você se opor ao racismo, né? Você não precisa ser indígena para você defender, né, a demarcação de terra indígena. Também você não precisa ser mulher para defender a igualdade de gênero, né? E esse tipo de conquista, né? Também os homens vão se beneficiar da descriminalização do aborto. Né, também os homens vão se beneficiar disso, né, porque é um benefício humano. Mulheres vão deixar de morrer, né, pessoas vão poder ter escolha, né, enfim. Então, nós, né, mulheres e homens, né, da classe trabalhadora, vamos ter de mostrar muita força, né, tem que ser uma mobilização realmente gigantesca, massiva e consistente, organizada, para a gente conquistar qualquer coisa parecida no Brasil. Né, eu não acho que o Brasil esteja caminhando nessa direção, não acho, né, não vejo nenhum tipo de avanço. Oi? Não falei nada. Ah, tá, não, teve um equinho. Eu não acho que houve nenhum tipo de avanço no Brasil, né, nessa questão, e vamos esperar, né, porque quando a gente vê o mapa do aborto, como eu estava dizendo, quando você vê os países em que o aborto é permitido, na América do Sul, nós temos agora a Argentina, né, tem também a Guiana Francesa, e se não me engano, tem um outro país, deixa eu até dar uma rápida espiadinha aqui. Ah, o Uruguai, sim, o Uruguai, que também tem uma legislação menos patriarcal, menos machista com relação ao aborto. Então, Guiana Francesa, Uruguai e Argentina. Né? São territórios, a menor parte da América do Sul, da América, acho que latina em geral. Não só do Sul, mas também América Central. A América Central não tem nenhum país que seja, em que o aborto seja legalizado ou descriminalizado, né? Enquanto você tem na América do Norte. Então, na América do Norte, o aborto é descriminalizado. Na Europa, na Rússia, na Austrália, na Nova Zelândia, o aborto é também descriminalizado. Alguns lugares da Ásia. Ou seja, se você compara com o mapa do IDH, é mais ou menos o mesmo mapa. Quer dizer, os países em que existe um mínimo de desenvolvimento humano, uma desigualdade um pouco menor, né, menos desigualdade, né, um pouco menos de violência estatal, né, um pouco mais de um IDH um pouco mais alto, são os mesmos países em que o aborto é legalizado. Então, eu acho que isso mostra uma questão política importante, que a proibição do aborto é um poder sobre a classe trabalhadora, sobre as mulheres, mas as mulheres são muito relevantes, né, na classe trabalhadora. Então, você poder dispor, né, em alguma medida do corpo feminino, é um poder político enorme. Né? Então, assim, eu não vejo no Brasil. O Brasil é um dos piores países do mundo no que diz respeito à desigualdade e violência. Né? Ele é a 12ª economia do mundo, mas está também lá nos primeiros lugares, né, em desigualdade social e violência de Estado, e violência doméstica e violência contra LGBT. E racismo, é o país mais racista do mundo. Né? Então, quer dizer, o Brasil é um país, assim, que é dos piores do mundo no que diz respeito ao desenvolvimento humano, né? Então, eu não acredito que vai ser. Eu acho que a gente vai precisar de uma mobilização muito grande para que que a gente comece a se aproximar de uma ideia de discussão pública sobre aborto. Né? A gente teria de estar lutando em vários âmbitos, tendo conquista em outros âmbitos, para demonstrar essa força e começar a falar de aborto. Né? Vera, eu ia fazer a última pergunta, mas a conversa está excelente, estou adorando, e eu vou estender só um pouquinho. Né? A gente escutou, né, no começo do governo Bolsonaro, o Lula dizendo que essas questões, né, são cortina de fumaça, né, para esconder outras questões, né, que são referente, por exemplo, sei lá, ataques contra os trabalhadores, ataques aos direitos sociais. Eu queria que você comentasse essa fala do Lula. Olha, eu acho que nisso Lula teve razão, sim, porque as barbaridades que o Bolsonaro falava usavam um espaço tão grande na discussão pública e na mídia que deixava de lado justamente os ataques aos trabalhadores. Então eu concordo com isso. Eu acho que muitas assim, eu não te estupro porque você é feia, mamadeira de piroca, toda
todo esse tipo de coisa foi usado sim para desviar a atenção, né, dos ataques à classe trabalhadora, autonomia do Banco Central, né, reforma trabalhista, reforma previdenciária, né, diversas autorizações, né, por exemplo, para redução de critério de legislação ambiental, demarcação indígena. Então, com certeza aconteceu isso. Eu acho que o Lula tem razão. O problema que eu vejo nessa fala do Lula, né, é que muita coisa que ele no discurso critica, ele também fez. Né? Então, assim, ele usa muito, ele fala muito do ponto de vista dos trabalhadores, mas quem autorizou as primeiras terceirizações na Petrobras, que foram na Petrobras, foi o governo Lula. Né? Quem realizou a reforma da Previdência no setor público, né, que colocou lá, que igualou o teto da aposentadoria pública ao INSS, foi o Lula. Teve greves contra isso, né? Então, quer dizer, o problema que eu acho do Lula, eu acho que ele teve toda a razão nessa afirmação, sim, né? Mas eu acho que, os governos dele, embora em outra medida, né, também tinham uma distinção entre discurso e prática, né, um discurso, por exemplo, na última eleição da Dilma, isso foi claro, ela cometeu, para mim, estelionato eleitoral, né, porque ela disse nenhum direito a menos, e a primeira coisa que ela fez quando entrou no poder foi falar de austeridade, né, então tirou o seguro-desemprego, reduziu muito o seguro-desemprego, foi uma das primeiras coisas que a Dilma fez, né. Então eu acho que tem um problema sério nos governos petistas dessa distinção entre o discurso e a prática, vários ataques à classe trabalhadora, né, e um discurso que desmente isso. E um outro problema do Lula, que é tudo bem que o Bolsonaro fez uma cortina de fumaça com essa conversa mole, mas, conversa mole não, com esses ataques brutais, né, com essas falas ofensivas, etc. Mas o que os governos petistas fizeram, né, com relação a essas mesmas temáticas? Com relação a estupro, né, que é uma epidemia no Brasil, né, violência doméstica, né, com tudo isso, assim, foi muito pouco, né, teve a questão do Bolsa Família, teve algumas ações, precisaria até recuperar essas ações ligadas à mulher, com relação à negritude, claro, né, a questão racial teve as cotas e tralala, mas também foi um governo que continuou fazendo o encarceramento em massa crescer, né, 8% ao ano, de maneira tranquila, né, sem questionamento. Né? Então, quer dizer, do mesmo jeito que você amplia, né, a participação negra nas universidades, você também coloca mais negros na prisão. Né? Assim, então, sim, eu acho que eu concordo com essa afirmação do Lula, eu acho que era cortina de fumaça, sim, né? Embora há ameaças reais nesse sentido, né? Por exemplo, nos projetos de educação, a gente está sofrendo ameaças reais. Né, na parte da educação, estão fazendo mudanças, né, né, no currículo, que são bastante problemáticas. Então, agora a gente está sendo atacado, sim. Mas parte era cortina de fumaça mesmo, eu acho. Né? Eu acho que o Lula tem razão em afirmar isso. Se a esquerda tivesse ficado muda contra essas barbaridades e se organizado contra, né, na prática, né, sem ficar só no discurso, ser organizado na prática contra as ações, a gente teria sido mais feliz até nas questões de gênero. Né? Então, para mim, o que pega para mim nessas questões do petismo, né, é que é muita fala e as ações nem sempre são condizentes, né? Sim, agora para fechar a entrevista, que tá boa, né, eu queria perguntar, né, a gente sabe que na história, agora voltando um pouco mais para a questão teórica, a questão, principalmente na questão histórica, né, a gente sabe que várias mulheres, né, estiveram na linha de frente no movimento socialista, no movimento comunista, né, no movimento dos trabalhadores, né. Eu queria que você falasse um pouco, né, do espaço que essas mulheres teve, como que você enxerga essa questão dentro dos movimentos revolucionários históricos, né, se tinha muito espaço ou se poderia ter ido mais, né, existe todo um debate em relação a isso, que eu sei, né, e quem são essas mulheres, para a gente fechar a nossa conversa? Ótima pergunta, agradeço porque eu tinha ficado de falar sobre isso, né, dos movimentos operários e a questão das mulheres dentro de movimentos operários, né.
Inclusive liga com a questão dos tipos de feminismo, né, que você estava falando. Bom, primeira coisa, eu não sei falar, eu não saberia aqui fazer uma exposição de biografias, né, de biografias de mulheres relevantes. E eu acho que não é esse o nosso foco. Por quê? Porque as mulheres, elas sempre participam. O ponto não são as mulheres que ficaram para a história. Claro, a gente tem que estudá-las, elas necessariamente foram fenomenais para terem ficado na história. Mas o ponto é o quanto as mulheres compuseram as lutas sem que nenhum nome tenha ficado para a história. Né? Então, as mulheres sempre foram muito participativas e, no entanto, elas não chegavam aos cargos mais altos, às lideranças, né? E não ficavam para a história por conta disso. Nomes individuais não ficavam para a história por conta disso. Né? Então, e até queria fazer um comentário sobre isso, que vai linkar com a questão do feminismo chamado identitarista. Né? Então, que a gente tem, existe muita crítica, né, dentro do ambiente marxista com relação ao feminismo que distingue, né, a questão de gênero da questão de classe, de outras questões, né? Então, tá como se fosse possível atingir, conquistar a igualdade de gênero, o fim da hierarquia de gênero, né, sem tocar nas questões de classe. Né? Nós marxistas acreditamos que não. Então, no mundo marxista, especialmente, né, nos meios mais masculinos, há uma certa culpabilização, né, desse feminismo identitário, chamado identitário, né, sobre a desagregação dos movimentos de classe, né, da luta de classes. Então, seria culpa, por assim dizer, né, teria essa esquerda identitária, chamada identitária, teria uma responsabilidade muito importante na desagregação, né, da organização de luta centrada no trabalho e na classe. Né? Então, isso é muito comum a gente ter esse discurso. E eu acredito que ele tem uma pequena parcela de verdade, né, no sentido de que é preciso que todas as questões de todo tipo de mobilização contra qualquer forma de opressão, né, toque nesse ponto, né, mais amplo, né, para unificar as lutas. Porém, né, o ambiente marxista, especialmente mais masculino, deixa, né, de comentar é que ao longo da história dos movimentos de trabalhadores, o que mais dividiu a classe, né, o que mais criou cisões no interior da classe trabalhadora, foi justamente o patriarcado. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá na primeira internacional comunista, né, dirigida pelo Marx e Engels na segunda metade do século XIX, 1864, a gente tem então é uma reunião, né, de operários de vários países, é a primeira internacional comunista, né, e existe ali uma proposta, né, para a questão de gênero, para a questão da mulher, na verdade, né, existe ali uma discussão sobre a questão da mulher, porque as mulheres já tinham sido assalariadas, né, elas já eram parte da classe operária, doa quem doer, né, não importa quem goste ou não disso. Então, as mulheres já eram parte da classe operária, né? E aí, dentro, então, da Internacional Comunista, houve duas propostas para lidar com a questão do trabalho assalariado feminino e da mulher. Né? Uma delas dizia, que era defendida por Marx e Engels, né, dizia que o movimento operário como um todo não só tem que incluir as mulheres, como a luta tem que ser a luta pela igualdade salarial. Quer dizer, o salário já era distinto, né? Sempre já nasceu, né? O assalariamento já nasceu distinguindo por gênero, né? Porque ficava aquela ideia de que o salário da mulher é complementar ao marido, porque a verdadeira função dela é o trabalho doméstico, né? Então já nasce distinto o salário masculino e feminino e permanece até hoje. Então eles já tinham essa discussão, lutar pela igualdade salarial, ok. Só que havia também uma segunda proposta, que vinha ali também dos trabalhadores, e que dizia o seguinte, que o movimento operário comunista tinha que lutar contra o assalariamento feminino e propor, então, uma lei de proibição do assalariamento feminino. As mulheres deveriam, para eles, as mulheres deveriam ser proibidas de trabalhar de maneira assalariada. E que o salário, então, dos homens teria de ser um salário familiar e conter, então, os rendimentos que eram da mulher, né, também. Então, quer dizer, um salário masculino maior e uma proibição da mulher trabalhar para que as mulheres ficassem em casa, onde era o lugar delas. Então, né, ou seja, eles queriam ter uma mulher em casa trabalhando para eles, queriam ganhar pelo trabalho deles o salário dele e dela. Era isso que eles queriam fazer da luta, né?
E essa proposta, as duas propostas, então, foram votadas, né? A de luta por igualdade salarial e a de proibição do assalariamento feminino. E ganhou a da proibição do assalariamento feminino. Então, quer dizer, o movimento operário extremamente machista, né? Porque eles queriam. Qual era o primeiro objetivo deles? Manter uma mulher em casa, manter a sua mulher em casa, né? Então, eles queriam votar, inclusive, uma lei que, como diz o Marx, é impossível, porque não dá para voltar a roda da história para trás, né? Não existe isso, né? Então, que não deu em nada mesmo. Você tem, por exemplo, a Angela Davis falando desse assunto, lá em Mulheres, Raça e Classe, que ela diz que quando começam as organizações trabalhistas e os sindicatos, né, nos Estados Unidos, vários sindicatos proibiam a entrada de mulheres. Então, as mulheres também já eram assalariadas. Você tinha no norte dos Estados Unidos uma indústria têxtil significativa, com operárias mulheres, né? E elas eram proibidas de entrar no sindicato, assim como negros eram proibidos de entrar no sindicato branco. Então, quer dizer, o trabalhador branco, homem branco, foi a ação do trabalhador homem branco, tentando manter o seu próprio privilégio de raça e de gênero, que muitas vezes dividiu a classe. Né? Você tem, por exemplo, na Volkswagen do Brasil, né, na década de 80, justamente com o movimento operário, né, muito forte, etc., você passa a ter trabalhadoras mulheres na Volkswagen, assalariadas, fazendo justamente a costura dos bancos, né, uma coisa bem feminina. Elas faziam parte do tecido, da costura. E os homens culpavam essas mulheres pelo rebaixamento salarial. Não queriam elas nas discussões de sindicato, né, porque culpavam a elas, porque elas ganhavam menos mesmo, né? E quando tem um grupo que ganha menos, rebaixa geral, né, o salário, né? Porque você coloca a concorrência num nível mais baixo. Então, os homens, ao invés de culpar o capital e a Volkswagen, culpavam essas mulheres. Né? Então, também elas não eram bem-vindas no movimento sindical. Então, na verdade, o que mais dividiu a classe não foi o chamado feminismo identitário, ou qualquer coisa do tipo, embora seja problemático, né? Porque a gente não pode incluir todas as mulheres num sistema que é excludente, né? Não funciona, né? Então, é problemático, né? Pode acontecer até de... Eu já comento mais isso, então tem algo de problemático, sim, né? Mas, historicamente, o que dividiu a classe trabalhadora mesmo foi o homem branco, sempre na liderança. Então, por exemplo, se a gente pegar a própria Revolução Russa, que foi a revolução que estabeleceu a igualdade plena de direitos entre homens e mulheres, né, e que tinham homens tratando da questão feminista, né, no sentido de tornar isso um debate público comum e etc., no governo bolchevique, quantas mulheres existiam? Uma, a Alexandra Kollontai. Né? Só na assistência social, né? Campo ainda de cuidado, bem ligado, né? Ainda aquelas atividades que são relacionadas ao feminino. Uma. Então, assim, por quê? A Alexandra Kollontai ficou para a história. A Alexandra Kollontai é uma pesquisadora importantíssima, né? Só quantas outras mulheres não estavam nessa luta, né? E não chegaram nunca a posições de liderança. Né? Então, quer dizer, é o patriarcado que divide a classe, não é o feminismo assim ou assado que divide a classe. Ao contrário, quanto mais conquistas o feminismo tiver, mesmo que identitário, não importa, né? Quanto mais conquistas ele tiver, mais frente ele faz à classe dominante. Então, eu acho que é um problema. Eu acho que para a unificação das lutas, né, a gente tem que perceber que a questão de classe, a questão racial e a questão de gênero, né, são todas formas de hierarquia que favorecem o capital, certo? Favorecem a classe dominante, favorecem o imperialismo na divisão internacional do trabalho, favorecem a Europa, o centro, né, do capital. E a classe capitalista em geral, então a gente tem que perceber isso, só que a gente não pode, né, é um absurdo culpabilizar o campo da esquerda, isso numa discussão no interior do campo da esquerda, culpabilizar os movimentos de mulheres, né, os feminismos, né, e esquecer, né, essa história. E por que eu digo esquecer essa história? Porque, veja, o professor Marcelo Musto, ele organizou todos os documentos da Primeira Internacional num livro. Ele fez um trabalho primoroso, muito bom, de organizar os documentos, pegar todos... E nessa discussão de gênero, ele coloca lá no livro dele o texto perdedor. O texto defendido por Marx e Engels, que dizia que todo movimento operário tem que lutar pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Só que esse texto que ele faz constar no livro foi o texto derrotado. O texto vencedor era extremamente machista, dizia que a mulher tinha que ficar em casa.
E ele não colocou esse texto no livro. Quer dizer, ele realiza, assim, claro, ele é um baita pesquisador, o livro é sensacional, não quero tirar a importância do livro, mas nesse ponto específico, ele faz uma falsificação. Porque fica parecendo, para quem não olha a nota de rodapé, que a primeira internacional comunista votou, né, a maioria dos operários votaram pela igualdade salarial, coisa que não foi real. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente destacar na história dos movimentos todos os momentos, né, em que o homem branco, excluiu seus pares, né, de sindicato, etc., para manter seus próprios privilégios. Então, são os privilégios do homem, os privilégios particularmente do homem branco, que dividem a classe trabalhadora, e não os feminismos e as lutas antirraciais. Né? Isso que eu penso. Sim. Vera, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Né? Primeiramente, quero agradecer e muito, pela sua exposição. Eu achei que é um debate bastante importante, não somente pelo fato de ser 8 de março, mas principalmente pelo fato que está sendo a importância, né, que ocupa a questão da luta da mulher, né, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. E achei que foi uma exposição excelente, foi uma contribuição muito boa. Quero agradecer muito, né, e passo para as considerações finais. Guilherme, eu também agradeço demais o convite. Acho fundamental estar discutindo isso no 8 de março, né? Uma luta que justamente nasce das mulheres trabalhadoras, né? A controvérsia sobre a sua origem, mas não há nenhuma controvérsia sobre o fato de que elas estavam lutando, né? São mulheres lutando por melhores condições de trabalho, mulheres operárias que estão, né, criando essa data, que estão dando origem, né, a essa data. Então, é um dia de luta, é um dia de luta de classes, né? É um dia antirracista, porque não existe feminismo que seja branco. Feminismo branco, para mim, eu acho que não pode ser contado, né, entre os feminismos, né, porque a branquitude, de certo modo, já está protegida, né? Por exemplo, as mulheres brancas de classe média já fazem os abortos de maneira segura, né? Mesmo que tenha que lutar, né? Por exemplo, então, feminismo, eu acredito que é não branco por excelência, né? São lutas de mulheres subalternizadas, não são lutas das mulheres da classe dominante, né? Então, é um dia justamente de luta contra todas as formas de opressão. Né? Só assim, né, as nossas lutas têm sentido. Né? Lutar contra uma opressão é um caminho para lutar contra todas as formas de opressão. E, na verdade, essa hierarquização social, né, ela só pode ser derrubada em conjunto. Né, rompendo com classe social, que a gente rompe com o patriarcado e com a divisão internacional do trabalho que cria o racismo, né, a racialização. Então, para mim também é muito feliz estar aqui falando sobre isso, né, e eu espero que a gente continue discutindo. Sim, então eu quero agradecer a Vera por ter aceitado o convite mais uma vez. Quero agradecer também a você que assistiu esse vídeo ou que irá assistir esse vídeo, seja pelo Facebook e mais principalmente pelo YouTube, né? Para quem assistir esse vídeo através do YouTube, faço convite para se inscrever no canal, né? Curtir esse vídeo, tanto no YouTube, tanto no Facebook, né? Compartilhar nessas redes sociais, se inscrever e curtir a nossa página do Mesa de Debates no Facebook e seguir a gente no Instagram. Vera, mais uma vez, muito obrigado. Está encerrado mais uma entrevista do Mesa de Debates e fiquem atentos à nossa programação. Até a próxima, pessoal. Fui.